Hoje, na nossa lição de terça-feira, princípio-chave para a vida, a gente vai estudar um pouco sobre como foi o encontro da viúva e de Elias. E você vai ver que esse relato conta coisas tão interessantes que, olha, são grandes lições para a nossa vida. Eu amo a frase Deus proverá. É uma das minhas frases preferidas. Deus proverá. Foi até a frase, que Abraão usou para falar para o seu filho Isaque que Deus iria prover o cordeiro para sacrifício. E olha, Deus sempre provê para aqueles que buscam a Ele e confiam nele. Na lição dessa semana a gente vai ver que Deus proveu também para a viúva e para Elias. Como a gente viu na lição de ontem, Deus estava cuidando muito bem de Elias. Ele tinha o que beber, ele tinha o que comer e Deus cuidava dele. Só que chegou um momento em que aquele riacho ele se secou porque não chovia mais sobre a terra, Então em algum momento iria se secar. E Deus fala para ele ir até Sarepta e encontrar uma viúva. E então, Elias, cansado pela viagem, ele pediu água e depois ele pediu comida àquela viúva. Só que antes da gente falar um pouco mais sobre esses detalhes, tem um detalhe que eu não posso deixar de falar. Deus, ele já tocava no coração daquela viúva. Mesmo ela não sendo israelita, ela era uma mulher que servia a Deus. E Deus tinha sim tocado no coração dela. Você acredita nisso? A própria palavra fala isso pra gente lá em 1 Reis, no capítulo 17. Lá no versículo 9 diz o seguinte: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Deus já tinha tocado no coração daquela viúva, já tinha falado para ela dar a Elias o que comer. Então não foi um encontro em que ela simplesmente falou: eu vi aquela pessoa e só quis dar comida, só isso. Não, ela obedeceu uma ordem do Senhor. De alguma forma Deus tinha tocado no coração dela, Deus tinha ordenado, ela percebeu, ela sentiu que ela precisava fazer isso. De alguma forma Deus tinha ordenado a ela que ela deveria fazer aquilo. E ela fez. E ela só ajudou porque ela tinha confiança em Deus. Na lição, lá no comecinho da lição, lá na lição de segunda-feira, eu falei um pouco sobre os campos de concentração, a dificuldade que muitas pessoas tinham de dividir o pão, outras prejudicavam as outras pelo pão e outras ajudavam. Mas a viúva, naquele momento de tristeza, naquele momento de escassez de comida, ela só ajudou Elias porque ela confiava em Deus. Ela tinha um relacionamento com o Senhor, ela buscava o Senhor e buscava servir ao Senhor durante a vida dela. E nesse momento não foi diferente. É aí que muitos falham. É por isso que isso acontece com poucos. Porque não são todas as pessoas que confiam no Senhor. Não porque Deus não quer que a pessoa confie nele, é claro que Deus quer, mas porque para muitas pessoas elas não se entregam a Deus, elas não têm essa confiança, elas não têm esse relacionamento com o Senhor. E é por isso que muitas não têm e não vão ter essa atitude da viúva, porque essa viúva teve essa atitude porque ela já tinha um relacionamento com o Senhor, a ponto de ouvir Deus falar com ela. E ela obedeceu. Ao compartilhar o seu alimento com Elias, ela serviu ao próximo, mas principalmente serviu a Deus. E isso beneficiou ela mesma. E essa é uma história pra gente refletir que mesmo em meio ao medo, mesmo em meio à fragilidade, à vulnerabilidade, ainda assim a gente precisa confiar no Senhor. Porque isso é sempre o melhor. Vamos orar? Senhor, pedimos a Ti que por favor nos ajude a confiar em Ti. Que nos ajude a fazer a Tua vontade, a ouvir a Sua voz e a fazer aquilo que o Senhor nos pede. Em nome de Jesus. Amém. E é isso, espero você na lição de amanhã. Não se esquece de compartilhar esse vídeo, de se inscrever aqui no canal e de deixar o seu like.